A única que coloquei foi a Ana, Valquíria, Lynn e Brian. Foi. Estamos online. Estamos online. Então, what do you want to do? Tá bom. Ok. Tá, só um pouquinho. Deixa eu só fazer as apresentações. Ok, so boa tarde, good afternoon. This is our debate number 3. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo ao vivo agora. E gostaríamos de informar que esse é o nosso terceiro debate que fecha o ano, né, com essa discussão em torno dos letramentos e do método fônico. The fourth? Oh my God. The third. Então, para quem está nos assistindo, agradecer a presença também de quem está aqui, Genice, Gabriela. Agradecer ao Miraldo pela ajuda sempre. Thank you very much, Miraldo. E fazer alguns informes técnicos. O primeiro é que cada debatedor escolheu a língua que vai falar, então a gente vai ter presentations em português and in English. Hoje a gente tem um convidado, a special guest, which is host Brian Morgan, from Canada. Thank you, Brian. Thank you, boa tarde. Então, para os certificados, vocês podem mandar um e-mail, quem está online, Gabriela, me ajuda. Projeto Nacional SP, Projeto Nacional SP, tudo junto, @gmail.com, nome completo, que a gente vai mandar os certificados mais tarde, ok? Bom, o que nós combinamos então, from 15 to 20 minutes for each presenter, and then we'll start with Professor Ana Paula Duboc. Ana, thank you for being here. And then Professor Valquíria Montemor. Valquíria, thank you. And then Professor Limário Menezes Souza, Lynn, thank you. And then Brian Morgan will present. We'll finish and close the debate. E aí logo depois a gente abre para as perguntas. If you are on YouTube, you can send questions through the chat, right, Gabriela? Yes. And then we'll pass the question to the presenters, okay? So thank you very much. Eu vou mais ou menos checar o tempo de vocês, pode ser? Quando chegar na metade eu aviso, e mais pro finalzinho eu aviso também, tá bom? Então, bom debate para todos nós. Vamos lembrar que esse debate também fica gravado, né, Miraldo? As pessoas podem assistir as many times, quantas vezes quiserem, etc. Também fica lá no site do nosso projeto nacional, letramentos.refelete.usp.br. Tá bom? Então, muito obrigado, bom debate para nós. Bem, boa tarde a todos. Good afternoon, Brian. It's a pleasure to have you with us. Thank you so much for being with us in this third debate. Obrigada, Valquíria, Lynn, Daniel. É sempre bom poder debater algo que ainda e por muito tempo nos será extremamente importante. Bem, desde o primeiro debate temos estabelecido aí um diálogo acerca do que entendemos por esse debate acerca de método fônico e letramento. E a fala que eu pretendo compartilhar com vocês hoje tem um pouco a ver com a minha mais recente preocupação quanto a essas epistemologias conflitantes que são postas sempre quando há esse embate entre método fônico e letramento. Rapidamente, para lembrar a todos, estamos diante dessas políticas e movimentos neoconservadores que atingem, eu não sei se os slides estão sendo, obrigada, Daniel, transmitidos, né? Mas no segundo slide é só um panorama daquilo que Daniel e eu já publicamos num paper recente acerca das políticas e movimentos neoconservadores que têm afetado sobremaneira as pesquisas e políticas educacionais. E um ponto para a gente pensar hoje é justamente isso: qual é o papel daqueles que atuam como professores, alfabetizadores ou pesquisadores do campo educacional. E, a meu ver, me parece que há uma necessidade urgente em dois sentidos: tanto a leitura crítica do próprio documento em si, da política em si, quanto
o exercício daquilo que o Lin-Mario vem chamando de letramento crítico como exercício de ler-se lendo, né? Ler-nos lendo o tempo todo diante daquilo que está sendo posto. E o caso, no outro slide, como aponta aí, o caso da nova política nacional de alfabetização, né, que traz esse velho embate entre o fônico e o letramento, em que uma orientação mais cognitiva, em oposição a uma orientação mais sociocultural e crítica, as questões atinentes à linguagem e letramento, como duas grandes visões antagônicas, dicotômicas e, portanto, bastante polarizadas, né? E como ler essas polarizações? Eu trouxe aqui um excerto do Saviani, que na década de 80 publicou um artigo bastante polêmico, né, em que ele estabelece a teoria da curvatura da vara, e que me parece interessante a gente voltar um pouco para aquilo que o Saviani colocou, na medida em que ele diz: assim como para se endireitar uma vara que se encontra torta, não basta colocá-la na posição correta, mas é necessário curvá-la do lado oposto, assim também no embate ideológico, não basta enunciar a concepção correta para que os desvios sejam corrigidos. É necessário abalar as certezas, desautorizar o senso comum. E para isso, nada melhor do que demonstrar a falsidade daquilo que é tido como obviamente verdadeiro, demonstrando ao mesmo tempo a verdade daquilo que é tido como obviamente falso. Meu objetivo, pois, ao introduzir no debate educacional a teoria da curvatura da vara, foi o de polemizar, abalar, desinstalar, inquietar, fazer pensar. E creio ter conseguido, ao menos em parte, uma vez que as reações não tardaram, tendo alguns ainda, com certa ponta de ironia, insinuado que eu seria conservadora em matéria de educação. Claro que ressalvadas as múltiplas interpretações daquilo que Saviani colocou ainda na década de 80 com essa teoria, o fato é que eu tenho pensado como responder a tal polarização sem cair nas armadilhas de um desejo de totalidade e de verdades absolutas, quaisquer que sejam os lados. E nesse sentido, no meu próximo slide aqui, vale sempre ressaltar que nas últimas décadas, as políticas e pesquisas no campo de letramento já afirmaram de maneira expressiva todo o valor, a legitimidade de uma orientação mais sociocultural e crítica nas questões de língua e letramento. E aqui eu trago dois exemplos, né? No âmbito federal, o PENAIC, que foi a política de alfabetização ainda do governo Dilma, era totalmente atinente a essas questões, essa orientação sociocultural. A rede estadual de São Paulo também vem há muito tempo numa perspectiva bakhtiniana de língua, na medida em que se legitimou o trabalho com gêneros. Mas a questão é que algo que nos coloca contra a isso que a gente já, nas últimas décadas, legitimou, é que, e tem um próximo slide aí que mostra, o fato é que nós temos esse índice alarmante, né, de quase 12 milhões de pessoas tidas como analfabetas, né? E o ponto que nos faz pensar há hoje em voga esse suposto fracasso, então, das perspectivas socioculturais para as políticas de letramento, sobretudo uma crítica forte contra essa perspectiva mais socioconstrutivista, já que nós temos índices que acabam dando um suporte, legitimando, autorizando a ideia de que o método fônico é o método que vai, então, resolver de uma vez por todas esse problema que é real, é um problema real. E quando a gente olha para a sala de aula, né, e para o professor alfabetizador, o que a gente encontra? É natural que a sala de aula, ou mesmo uma rede educacional de ensino, ela é heterogênea, ela é complexa, diferentes interpretações, diferentes visões de mundo são encontradas ali. Então, o que a gente encontra na sala de aula é, assim, uma prática ainda tradicional de alfabetização e de letramento, em que o professor alfabetizador, que esteve sempre nessa perspectiva mais tradicional, ele agora é sancionado e autorizado por uma política altamente cognitiva. E há também, nessa mesma sala de aula, nessa mesma escola, numa mesma rede de ensino, professores que ou estão absolutamente perdidos, confusos, incertos quanto ao futuro das suas práticas de letramento em função dessa nova política bastante top-down,
Mas há também, e algo que ainda me traz uma preocupação, há também um professor que talvez não esteja ainda tão envolvido nesse debate, nessa problematização, na medida em que há uma grande autonomia ainda, sobretudo no setor público, nas escolas, em que o professor alfabetizador, ele muitas vezes tem essa agência, ele faz uso dessa agência, fechando a sala de aula e, enfim, colocando em prática aquele tipo de processo de alfabetização e de letramento que mais lhe enfim, apropriado diante daquele conceito de língua que ele adota. O fato é que o exercício de ler nos lendo, que eu acho interessante e importante, é justamente a gente se colocar num movimento de autorreflexão, de autocrítica profunda, sobretudo nós que estamos sim lidando numa perspectiva sociocultural e crítica nas últimas décadas. E aqui eu lanço 3 perguntas. Até que ponto, em que medida, essa perspectiva mais crítica e sociocultural para o campo do letramento, de certa forma não negligenciou ou tangenciou as múltiplas dimensões previstas no exercício, na prática de letramento. Até que ponto a gente também, de certa forma, não reforçou essa visão dicotômica entre a cognição e a perspectiva mais sociocultural, né? E como é que essa ideia de letramento como prática social, de fato, tem se desdobrado na sala de aula, em que medida ela, de fato, tem contribuído para uma educação inclusiva e afeita à democracia. E é por isso que eu aqui acabei resgatando nas minhas últimas leituras a teoria da vara de Saviani, em que ele traz à baila uma leitura bastante polêmica, quanto a uma suposta falácia de uma educação progressiva, da nova escola, na virada do século, quando, na verdade, de acordo com a tese dele, a questão da democracia, ela também falhou em ocorrer, E, claro que isso seria a gente precisaria de um outro debate para poder esmiuçar e resgatar aquilo que o Saviani havia dito na década de 80. Mas eu gostaria só de finalizar minha fala com o outro slide, em que Kern traz essas diferentes dimensões da alfabetização e o erro, o certo erro da lógica de tomar parte pelo todo. Eu tenho cada vez mais pensado até que ponto, em que medida, até mesmo tomando uma perspectiva mais sociocultural de língua, de certa forma, não se negligenciou as especificidades que são de natureza linguística, as especificidades daquilo que a orientação cognitiva traz. Não a cognição que tem sido trazida na atual política, mas uma cognição outra, E eu não sei até que ponto a gente acabou incorrendo nesse erro, ou enfim, de talvez tornar uma parte muito mais visível em detrimento das outras, O PNAE, que foi a política de alfabetização do governo Dilma, tentou aproximar, ampliar, recuperar essa justaposição das 3 dimensões, mas houve também um embate grande na medida em que, e eu vivenciei isso, na medida em que houve um estranhamento quando, lá em 2003, falou-se, por exemplo, em consciência fonológica. Houve já de cara uma negação, como se tivéssemos criado uma certa alergia a certas nomenclaturas, a certas terminologias, quando na verdade hoje acho que é premente a gente voltar a falar dessas questões sem cair, claro, numa incoerência epistemológica, Mas isso eu acho que é importante a gente fazer esse exercício de autocrítica, mesmo aqueles que adotam uma perspectiva sociocultural e crítica. E aqui eu trago 2 lições que eu tenho pensado, que vem do pensamento decolonial, que é aquela ideia da universidade como a UBRIS 2.0, trazida por Castro Gomes, e também o conceito de pluriversalidade e o exercício de perguntar e escutar, que é trazido por Ramon Grossfogel, quanto a essa questão de andar perguntando. Por que eu faço essas conexões aqui entre esses dois conceitos que são postos pelo pensamento decolonial?
Bom, quanto à ubris do ponto zero, Castro Gomes explica que a modernidade, né, europeia se colocou de maneira bastante orgulhosa e arrogante quanto o ponto zero no que diz respeito à produção de conhecimento. Um conhecimento que, então, teria que ser amplamente distribuído pelo mundo afora, tornando o mundo todo desenvolvido e, enfim, superior e civilizado. Levar a civilização mundo afora, tendo a Europa como ponto zero. E ele coloca essa ideia de que a universidade, de certa forma, ressoa essa atitude baseada num certo orgulho excessivo e ainda no controle da produção de conhecimento. Para combater isso, Castro Gomes diz então que é necessário descolonizar a universidade por meio de um diálogo outro e de um trabalho mais transdisciplinar. E a esse respeito, dando um clique mais ali, eu então trago a conexão que eu tenho estabelecido entre o pensamento decolonial e as questões de alfabetização e letramento, no sentido de nos questionarmos até que ponto as perspectivas socioculturais, socioconstrutivistas, também nos colocaram como orientações salvacionistas. Se a perspectiva crítica e sociocultural ao letramento supostamente tem fracassado, a quem devemos culpar? E será que pesquisadores do campo da alfabetização e também os professores alfabetizadores estão mesmo dispostos a mergulhar num exercício de meia-culpa por meio da crítica da política em si, mas também da crítica àquilo mesmo que temos feito contra políticas e práticas? E, por fim, com relação à pluriversalidade e ao exercício de andar perguntando, Grossfogel traz numa entrevista dele essa visão, essa crítica que ele faz a um certo tom universalista e monológico do embate entre direita e esquerda, quando ele então coloca que os projetos locais emergirão e que, portanto, não há uma universidade, um universalismo absoluto, na medida em que a gente tem que tentar superar essa visão polarizada, né, em que, de um lado, cada uma das orientações sempre se assume de modo salvacionista, né? E a questão que ele traz quanto a andar perguntando, né, a questão de se perguntar e escutar, no lugar de pregar e convencer, tendo sempre em vista um diálogo que pudesse ser, então, mais horizontal. Então, eu termino a minha fala, então, fazendo a conexão entre essas ideias do Grossfogel e, então, as minhas outras perguntas aqui. Como que as perspectivas socioculturais do letramento poderiam, então, se beneficiar dessa noção de pluriversalidade? Em que medida os pesquisadores e também professores, alfabetizadores, de fato, estão fazendo esse exercício de se ouvir um ao outro, né, de ouvir um ao outro? Estamos levantando questões? Se sim, a quem? A nós mesmos? Ao outro? E, por fim, em que medida os professores e também os pesquisadores do campo da alfabetização e do letramento estão abertos a questionarem diferentes percepções e práticas, bem como as próprias percepções e práticas? Aqui estamos muito envolvidos numa perspectiva sociocultural. Bem, essas são algumas das questões que eu tenho pensado e, enfim, vai ser ótimo poder ouvir Mário, Valquíria, Brian, para a gente poder estabelecer o diálogo e pensar formas de responder a essa política atual. Obrigada. Sim. Bem, também agradeço a oportunidade da gente estar aqui numa mesa compartilhando as ideias a respeito desse embate, eu vejo, em forma de um debate a respeito de letramentos e a respeito da proposta que é antiga, mas que tem sido revigorada recentemente pelas novas propostas governamentais, que é a ideia do método fônico estar mais presente ou está, na verdade,
sendo a prioridade nas escolas de educação básica. Bem, eu trouxe para a gente conversar a ideia de falar sobre as aulas de línguas. E aí eu acho que eu não estou me restringindo apenas às aulas de língua inglesa, por exemplo, nas nossas escolas de educação básica ou mesmo nas universidades, mas um tipo de visão que também se aplica às demais línguas que as nossas escolas aqui, na verdade, oferecem, tanto língua portuguesa quanto língua espanhola, enfim, italiano, francesa, enfim, as línguas estrangeiras. E discutindo o que tem por trás dessas línguas estrangeiras, que são, na verdade, visões de linguagem, de sociedade e de sujeito, né? Então, eu trouxe essa proposta de conversa hoje para a gente e faço uma primeira ideia, um overview aqui sobre a questão do método fônico, justamente para explicitar por que eu estou propondo conversar sobre as ideias de sociedade, sujeito, enfim, cultura, que estão presentes nas visões de língua na educação acadêmica, né? Então, a gente vê que a questão do método fônico, que já vigorou durante muito tempo no Brasil e depois entra numa fase de questionamento, já numa fase mais década de 60 para cá, fala de sons, fonemas, fala de símbolos, fala de representação, fala de combinar letras de forma a formar sílabas e palavras, enfim. O que nos faz ver, tanto em língua inglesa, e aí eu coloquei uma tabela que mostra os sons na língua inglesa, mas também coloco como que as cartilhas apresentavam esses sons no início, né, da educação básica há décadas atrás. Ou seja, os sons realmente eram a prioridade, como uma das formas de se ensinar. Lógico que depois esse tipo de método entra nas combinações de sílabas, de palavras, mas de qualquer jeito, vão ver que isso foi apresentado de uma forma muito compartimentalizada, né? Então, o som da bala, por exemplo, os alunos teriam uma oportunidade, né? Isso aí via as cartilhas e ainda uma formação que ainda acontece. Achei uma cartilha bem mais antiga que também está trabalhando outro tipo de som, né? Essa é uma cartilha que foi bastante usada durante um determinado tempo, e o som aí, no caso, era mostrando chamando a atenção para a diferença do ma e na, o M e o N, essa parte de sons, né? O que vem a refletir também no nosso material de língua inglesa, quando os alunos aprendiam de forma também completamente deslocada de um contexto mais amplo, palavras soltas, né? Ou seja, as palavras das representações, e isso também era enfatizado também na fonética, quando se ensinava também a fonética, o som certo para os alunos, e as estruturas também como forma de representação da língua. E aí eu trouxe também mais uma página onde mostra a importância de que o aluno aprenda a usar a estrutura corretamente. Quer dizer, para mim, aí mostra um pouco a visão de que língua era trabalhada quase que como se fosse um experimento de laboratório, ou seja, eu tiro a língua do seu próprio habitat e trago a língua para um laboratório, e as pessoas deverão aprender a língua numa visão de cientificidade, por exemplo, aprendendo como a língua deveria ser, ou seja, não necessariamente como ela acontecia, como ela se construía na sua prática social. E o que, portanto, esse tipo de visão já passa um pouco a ideia para a gente de sujeito, sociedade, cultura e linguagem que se tinha naquele momento. Ou seja, uma visão que era restrita a uma formulação idealizada fora do seu contexto social, político, cultural, ou seja,
conceito de língua mesmo e sua cultura do seu próprio habitat. Então, aí eu vejo uma visão de sujeito, quer dizer, quem é esse sujeito que deveria aprender línguas dessa maneira, né? E é a hora que eu vejo um engendramento, né, que começa a nos explicar essa pergunta, o que está subjacente a essa proposta ou por trás dessa proposta, ou seja, quando nós falamos de método fônico, né? Então, respondendo a essa pergunta que então eu elaborei esse engendramento, esse mecanismo aí, que fala um pouco das relações entre língua com linguagem, com também a visão de sujeito e a visão de cultura e sociedade. Bem, mas o que estava presente nessa visão de sociedade quando a gente fazia esse tipo de opção, que na verdade era uma opção, mas soava. Ó. Mas o que será que está acontecendo? Tenta baixar o volume. Tenta baixar o volume. O volume aqui da sala? Deixa eu ver. Sorry. Ele deu Technology. fez boom. Sorry. Dá discount aqui, ó. O seu na verdade já estava em half, tá? Tá, ok. Eu acho que aqui tá dando interferência também. Eu acho que está dando Obrigado. Sim. Obrigada, Miraldo. Vamos dando continuidade. Então, com base então nessas ideias e nessas percepções, é que eu andei elaborando uma explicação, tentando ser mais didática a respeito desse tipo de visão que eu quero chamar a atenção. Ou seja, praticamente o que está por trás desse tipo de ensino de línguas é uma visão de sociedade que representa um projeto de sociedade, um projeto iluminista, modernista de sociedade, né? Onde, nesse projeto, o que importa, e aí eu só deixei em negrito as palavras mais importantes, que são a simplificação da língua, que seria a padronização, homogeneização dos sentidos, tanto que as escolas sempre ensinaram qual é o sentido correto que deveria ser dado nas leituras. Existia, por exemplo, acordos e versões estabelecidos já por instituições e isso era legitimado por determinados grupos que, na verdade, eram aqueles responsáveis por oficializar qual língua deveria ser aceita. É uma sociedade que privilegia sempre a escrita. Quer dizer, se a gente pensar que sempre a progressão, por exemplo, do conhecimento é medida sempre de forma escrita, né? E que existia, portanto, o privilégio da mente também, ou seja, uma hierarquia de conhecimento onde quanto mais intelectualizada fosse a pessoa, quanto maior a escolarização tivesse essa pessoa, maior conhecimento tivesse essa pessoa, mais valorizada ela era. Isso que Freire veio a chamar de educação bancária, ou seja, quanto mais conhecimento você tivesse na sua conta bancária do conhecimento, mais valor você teria. E que Castells, por exemplo, identifica como uma mente tipográfica.
tipográfica, porque o tipo de linguagem que era criada, que era construída durante o aprendizado, e já, né, na fase digamos que a gente já teria um conhecimento consolidado do que é a escrita, isso era o que ele chamou de mente tipográfica, pelo tipo de ensinamento cognitivo que se desenvolvia mentalmente, ou seja, esse tipo de condicionamento, né, que acontecia no nosso processo cognitivo. E por conta disso é que então a escolarização desenvolveu soluções didáticas e ao mesmo tempo problemáticas para trabalhar línguas e linguagens, porque essas preservavam e controlavam o projeto iluminista e modernista de sociedade. E é isso que a gente encontrou durante muito tempo, termos como homogeneidade, como padronização, como convergência, como generalização, universalização, e termos que depois, se for o caso, a gente pode voltar a conversar. Sendo que hoje a gente já convive com essa sociedade da escrita e ao mesmo tempo com uma sociedade digital. E essa sociedade digital já trabalha a linguagem de outras formas, principalmente porque ela resgata valores que foram, digamos, adormecidos ou esquecidos em prol de uma visão de língua e linguagem da sociedade da escrita, né? Até entendo, a sociedade da escrita precisava disseminar e tinha interesses em haver essa disseminação do ler e escrever em ampla escala, e para fazer isso ela escolhe o caminho da homogeneização, o caminho da simplificação, de unificar sentidos, enfim, e formas de ver língua, ao invés de atender às pluralizações linguísticas. Bem, eu não pretendo falar totalmente agora da sociedade digital, mas simplesmente chamar a atenção que a sociedade digital começa a fazer resgate de alguns valores da língua que nos fazem entender que a língua, na verdade, sempre foi multimodal. Ela sempre teve sons, sempre teve imagens, ela sempre teve gestuais, e que, portanto, não foram privilegiados na sociedade da escrita, né? E isso nos chama a atenção para quanto de pluralização que foi negligenciado em outros tempos. E isso deu possibilidade de que o conhecimento pudesse vir a ser organizado de forma diferente, de que as pessoas pudessem vir a construir linguagens de forma diferente, e esse tipo de processo descondiciona um pouco, ou pelo menos amplia a possibilidade daquele condicionamento que a gente tinha de uma mente, né, tipográfica, vindo a perceber a presença também de uma mente em rede que convive com outro tipo de mentalidade também, né? Não podemos dizer, hora nenhuma, que uma dessas minhas didatizações apaga a anterior. Não quero dizer isso, eu quero dizer que as duas têm convivência muito forte. E, portanto, nós passamos a conviver com pluralizações e temos até hoje ainda um aprendizado, né, a respeito dessas pluralizações, ou seja, de como que eu vou conviver e como que eu vou trabalhar a língua com todas essas pluralizações também, né? E o que requer, portanto, uma formação de professores bem mais diferenciada. Eu coloco aí uma lista, que eu não vou ler agora o nome de todos esses conceitos que têm sido necessários hoje em dia, porque esses conceitos falam de uma outra visão de sociedade, uma sociedade mais plural, uma sociedade que aceita as diferenças, ou pelo menos que lida melhor com as diferenças, sendo que ao mesmo tempo nós temos instituições que requerem a preservação das simplificações e das homogeneidades em prol das suas próprias sobrevivências. Então, esse é o conflito que nós vivemos hoje em dia. Mas é exatamente nesse conflito e pela, digamos, expansão dessas pluralizações e a aceitação delas, é que a gente começa a perceber por que então há uma retomada de certas ideias conservadoras, né? Ou seja, na hora que que essas pluralizações, divergências e diferenças ganham
legitimidade em vários grupos, existe um cerceamento ou uma busca para conter essa expansão de ideias e esse resgate de valores que então tinham ficado adormecidos numa sociedade da escrita. E eu só concluo agora com essa pergunta: por que existe agora então essa priorização ao método fônico, sendo que eu tenho já essa perspectiva? Mas a quem que ela interessa? Por que existe interesse tão grande em que ela venha a ser prioridade novamente, como ela já foi no passado? Então, deixo essas perguntas e essas reflexões para a gente conversar também um pouco mais. Obrigada. Como você trocar com o Lino? Está dando interferência ali no microfone. Aí você fala daí, eu vou acompanhando. Mas, quer que ele venha para cá? Não, porque está dando. Aqui? Deixa eu só trocar aqui, Lino. Brian, are you alright? Yeah, no, I'm glad I just closed the door for a second. Okay, so it's Lin now and then you, okay? Okay, sounds good. Yes. Ok. Então, obrigado, Daniel. Então, aí contextualizando, é difícil dizer que para nós que estamos nessa terceira edição, de lembrar do que nós falamos antes e talvez vocês que estão nos ouvindo estão nos ouvindo em cada episódio de forma separada, então eu achei necessário retomar algumas coisas que eu disse antes. Mas como a Ana e a Joaquim já disseram, o que interessa para nós nesse momento, nesse contexto atual do neoconservadorismo e a urgência de questionar a naturalidade, a normalidade com a qual esse neoconservadorismo está se colocando, a gente precisa questionar o que está por trás das certezas que vêm com essas novas propostas ideológicas. E sim, são ideológicas apesar de acharem que são as outras propostas que são ideológicas. Então, o exemplo desse neoconservadorismo que nós estamos enfocando hoje é a proposta dos métodos fônicos. Então, eu não vou me deter especialmente naquilo que dizem ou não dizem, mas o que eles representam. Então, mas primeiro eu gostaria de retomar algo que eu já disse nas duas vezes anteriores, que eu estou falando de uma perspectiva da teoria decolonial e preciso deixar claro o que é isso, porque não se trata de contrapor uma verdade com outra, uma certeza com outra, e sim entender como todas as verdades são construídas socio-historicamente e, portanto, não são naturalizadas e são mutáveis. Uma vez questionadas, são mutáveis. Então, primeiro, não há reflexão ou leitura sem corpo. O corpo ocupa espaço e tempo. Dado que o espaço é populado por múltiplos grupos, e o tempo é formulado de formas diferentes e múltiplas, esses fazem do corpo um sujeito socio-histórico e não um indivíduo solto. Como sujeito socio-histórico, está suscetível às ideologias e valores múltiplos do seu contexto. Assim, toda reflexão ou leitura socio-histórica ocorre em contextos sociais históricos e precisa ser entendido como tal. Recupera algo que o Freire diz num dos textos dele de 2005, Pedagogia da Tolerância. Ele diz: antes de ser o eu de mim mesmo, fui o você de outros. Ou seja, antes de eu me perceber como indivíduo, como sujeito aparentemente individualizado, tudo que eu penso, toda a linguagem que eu aprendo, aquilo que eu digo, eu aprendi com os outros, ou seja, como a comunidade que me antecedeu. Então, aí a teoria decolonial propõe um conceito de colonialidade, que é o conceito operador nas análises decoloniais.
Então, basicamente diz que apesar da colonização ter acabado, os seus efeitos continuam a agir na forma de desigualdades persistentes de raças, saberes, línguas, gêneros, etc. Desigualdades essas instauradas pelos colonizadores em seu contato com outro colonizado. Então, esses efeitos são a colonialidade. Nós não estamos falando de colonização, mas os efeitos de desigualdade que herdamos da colonização. A colonialidade, ou seja, essa imposição de uma desigualdade é produzida como inexistente, invisível e, assim, deixa de ser objeto de crítica. Ela se torna natural. Suas desigualdades são produzidas como invisíveis, tudo que é hegemônico é produzido como natural e normal. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, e essa normalidade e naturalidade é reforçada através de um apelo à suposta ciência, à modernidade, ao cognitivismo, etc. Então, segundo a teoria decolonial, a colonização instituiu essa hegemonia, mas essa hegemonia é mais marcada especificamente por dois aspectos: modernidade e racionalidade. E a filha da modernidade e racionalidade, que é a ciência. A razão e a ciência e seus descendentes, como o cognitivismo, foram enaltecidas a garantias de emancipação. Outras modernidades, racionalidades e ciências ficaram invisíveis. Então, eu queria mencionar essa pluralidade de coisas que se tornou invisível, como a multimodalidade na linguagem digital. Não é uma descoberta, é simplesmente uma desinvisibilização desses aspectos da linguagem dos modos anteriores. O corpo, portanto, do sujeito colonial passou a ser produzido como invisível, desancorando seus dizeres saberes e suas origens sociohistóricas, tornando-se universais. Então, surgem essas certezas, ou como a Ana Paula mencionou, o conceito de grau zero. De onde vêm essas verdades que se vendem como certezas? Porque por trás desses dizeres, os produtores localizados sociohistoricamente desses dizeres se invisibilizaram. Então, esses dizeres se desancoram de suas origens sociohistóricas, flutuam por aí e passam por verdades absolutas. E isso que aconteceu com aquilo que nós chamamos de ciência, de modernidade e da razão. A gente acredita que só existe um tipo de razão, a razão valorizada pelo iluminismo europeu. Só temos um tipo de ciência e só existe um tipo de modernidade. Então, qual é a estratégia crítica decolonial? É identificar, interrogar e interromper a colonialidade. É pensar a partir das margens da colonialidade, ou seja, pensar a partir da diversidade e da pluralidade de outras formas de pensar. E revelar essa diversidade e pluralidade epistêmica e ontológica escondida pela colonialidade. O Sousa Santos chama isso de um desperdício de saberes, simplesmente invisibilizar os saberes que não nos convêm. O que esconde, enfim, o foco nos métodos fônicos, né, que vem com um foco na eficiência e cientificidade, um foco em aspectos cognitivos da aprendizagem, foco em sujeitos sem especificidade sociohistórica, fala-se em aprendizes e em professores, como se fossem iguais em qualquer lugar, propõe um saber sem corpo, um saber sem dizer quem produziu esse saber, e aprendizes sem corpo, aprendizes sem saberes prévios, sem práticas culturais, etc. Então, essas, para mim, são obstáculos para a tal de justiça cognitiva, que nós chamamos em teoria decolonial como a justiça cognitiva. E dois aspectos desses obstáculos são o domínio e a separabilidade, que geram um terceiro subaspecto, que é a ideia de progresso. Nós vamos em partes. A justiça cognitiva diz
o pensador indiano de Swaminathan, a justiça cognitiva se refere ao reconhecimento tanto da existência de uma pluralidade de saberes, quanto do seu direito a existir. Então, de novo, precisamos reconhecer essa pluralidade invisibilizada. A ciência moderna é incapaz de capturar a diversidade inesgotável do mundo de Sousa Santos. A ciência moderna é incapaz de acolher a diversidade de experiências e possibilidades que existem. Então, isso se deve em grande parte pelo foco da ciência e da racionalidade modernas em dois aspectos, como eu já mencionei. O domínio, ou mastery, segundo a Julieta, assim. Domínio, que é essa questão de imposição de poder, e na separabilidade, que acho que mais nos interessa. Juntos, esses dois desembocam, como eu já disse, no conceito de progresso linear evolutivo. Como é que isso ocorre? Bom, o domínio se refere ao desejo logocêntrico da ciência e da razão, de querer ser as garantias e bases únicas da verdade pela suposta universalidade. Eu digo suposta universalidade porque lembro que os corpos, os seres sociais que produziram a ciência e a razão se esconderam. Portanto, não tem nada de universal. Então, é o desejo de domínio que tem uma história específica. No caso, a história da colonização. Hoje em dia, pode ser o neoconservadorismo, querendo se impor sobre outra forma de saber e de agir. Enfim, além do domínio, nós temos a separabilidade. Isso se refere à metodologia, vem da metodologia científica, que separa o fenômeno do seu contexto para poder analisá-lo melhor, separa para análise, uma vez no laboratório, as partes do fenômeno, né? as duas fases da metodologia científica, que é a analítica e sintética. Né? Mas quando recompõe, supostamente, no aspecto sintético, quando a metodologia científica recompõe o todo do fenômeno, esse todo é o fenômeno já isolado de seu contexto original da ocorrência. Portanto, não existe mais um todo. O fenômeno já foi isolado e separado. E nós passamos a aceitar essa separabilidade como natural. Separa o outro aspecto da separabilidade. A separação do observador do fenômeno observado e do processo de observação. Então, o cientista que observa e analisa o corpo desse cientista, a sua localização sociohistórica, os seus saberes anteriores que vão levá-lo a ver determinadas coisas e não ver outras, tudo isso é escondido, é separado. Não tem, a ciência nos é vendida como algo objetivo. Separa o observador de seu contexto sociohistórico e suas influências. Desembocam, de novo, como eu disse, no conceito de progresso como universal e abstrato. Qual é esse conceito de progresso? O conceito de a palavra consiste, naquilo que nos interessa nesse debate. A palavra consiste em letra mais letra mais letra mais letra. O som mais som mais som mais som. Então a gente começa com letra, depois com sílaba, depois forma a palavra toda. Então, assim, essa ideia de progresso, de progredir de uma unidade para outra, em combinação de várias unidades, mas o que se esqueceu nessa separabilidade é o contexto anterior da linguagem, que é o ser social está situado ideologicamente, historicamente, culturalmente, em algum contexto antes de ser alfabetizado. Então, esse contexto não é trazido para o momento da alfabetização. O plurilinguismo, o pluriculturalismo, enfim, as múltiplas formações linguísticas e culturais que ocorrem naturalmente em espaços geográficos são invisibilizadas diante dos processos de normatização e padronização. O Aquile já falou sobre isso. Tornando apenas algumas visíveis e desperdiçando as outras. O plurilingualismo e pluriculturalismo horizontal, ou seja, naturalmente nós temos diversidade, né? Diversidade de pensamento, diversidade linguística, diversidade de formas e
utilizar a linguagem. Essa horizontalidade é verticalizada, produzindo línguas e não línguas. Tudo aquilo que não é língua cai na caixa de não língua. Culturas e não culturas. Assim, privilegiamos o texto escrito alfabético e desprivilegiamos ou invisibilizamos a imagem, o gesto, a interação imagem-gesto com o texto escrito. O mesmo processo se aplica a múltiplos saberes e a outras linguagens não verbais, produzindo saberes e não saberes, e a invisibilidade de linguagens não verbais. Então, de uma horizontalidade, a gente desenvolve, dentro dessa modernidade, racionalidade, colonialidade, pirâmides verticais, onde privilegiamos só umas formas em cima e a grande massa de possibilidades de pluralidade são relegadas e invisibilizadas lá embaixo. Aqui estou simplesmente representando isso. E outro aspecto que na linguagem digital que eu acho que é importante lembrar, quando nós falamos no ensino dos nossos jovens de hoje, ainda focalizando no aspecto fônico, como se é óbvio que não está se dizendo que o método fônico está sendo proposto como única forma de ensino de letramento. Mas o que me interessa aqui, por que trazer de volta o método fônico? Porque o método fônico, como eu estou dizendo aqui, traz de volta a questão do domínio, controle e a questão da separabilidade. Então, que estão interligados e juntos vem a ideia de progresso. Então, podemos avaliar melhor, podemos dizer esse aluno está na fase A, na fase B, na fase C. Essas não são fases cientificamente descritíveis. São fases que metodologicamente permitem um controle melhor. Então, o objetivo é sempre o domínio e a separabilidade. Então, esses aspectos, por exemplo, como é que nós mudamos nas epistemologias digitais de Web 1 para Web 3? Só para exemplificar a complexidade que é pedida se focalizamos a linguagem como apenas verbal. A linearidade do Web 1, a primeira geração de internet, que é apenas o leitor lendo o texto online. O Web 2 trouxe uma interatividade limitada. O leitor lendo o texto online, mas capaz também de fazer o download do texto online. O Web 3 traz uma interatividade mais intensa, tanto no texto e entre texto e usuário. No texto, no sentido de, já no texto da imagem, som, movimento, então o texto já é uma interação interna, de elementos internos ao texto. E a interatividade entre texto e usuário não é só download e agora upload, mas entre o usuário e terceiros invisíveis, que colhem os dados do usuário e oferecem textos ao leitor que ele não escolheu. Então, nós temos esse leitor, produtor de textos invisível, o terceiro elemento, que na medida em que nós estamos acessando a internet, ele vai nos jogando anúncios de produtos que ele já calculou vai nos interessar. Como é que ele já calculou isso? Obviamente, analisando, ou seja, espreitando aquilo que a interação da qual ele não fazia parte. Então, é uma dimensão complexa que não pode ser retratada no ensino de um simples texto verbal. E a questão da ética aqui é muito importante. Ok, concluindo. O domínio e a separabilidade negam a possibilidade de outras fontes de saber, da tal de pluralidade, como fontes não científicas, de acordo com a sua definição. Por exemplo, de acordo com a definição de ciência. Por exemplo, os saberes indígenas são invisibilizados
saberes não ocidentais são invisibilizados, os saberes não humanos são invisibilizados, e são saberes que precisamos levar em conta hoje. Por exemplo, porque diante do quadro atual de mudança climática, o que podemos aprender com os insetos como a barata que sobrevive? Né? O que podemos aprender com as várias espécies que reagem à extinção de formas diversas? Esses saberes não humanos são importantes para nós diante da tragédia que estamos enfrentando. O domínio e a segurabilidade desafiam a universalidade da ciência e sua capacidade de apreciar a grande diversidade de formas de saber, marginalizadas e invisibilizadas pela modernidade, em um momento crítico para o planeta. Não se trata de substituir um conjunto de saberes por outro, como eu já disse. Trata-se sim de tornar visível outros saberes antes invisibilizados. Trata-se de assumir a ignorância própria, tal de minha culpa que a Ana falou. Assumir a ignorância própria e se conscientizar da possibilidade de outros saberes. Cognoscíveis, ou seja, saberes que eu ainda não sei, ou ainda não cognoscíveis. Eu preciso estar aberto a essa possibilidade de que há saberes que eu posso não, nesse momento, ainda não imaginar possíveis. Portanto, é urgente questionar o que se pressupõe como progresso, como se essa nova solução de volta ao método fônico vai nos trazer os progressos que os métodos socioculturais não trouxeram. Então, precisamos, como as minhas duas colegas já disseram, pensar o que está por trás. Não é o que diz, o que não diz, o que está por trás. Obrigado. Thanks, Lynn. Obrigado. Bom, vamos passar então para o Brian. Deixa eu arrumar aqui a conexão. And now we switch to English, I guess. Yes, Brian? Yes. Let me just check volume here. Yeah, Okay. Brian, let's just check the projection. Maybe if you can share your slides with us. I didn't make any slides. Oh, lovely. Because I was worried that it wouldn't come through. Okay. All right, perfect. I have notes though. I wonder if I should share these. Okay, lovely. Okay. Yeah, so I will thank you very much for this invitation today, Daniel, and again, my apologies to the other presenters today that I could only pick up partial points in the conversation. But really interesting. It was a wonderful experience to have Anna visit us in Toronto on Thursday and get a chance to hear the experiences and perspectives that she was raising on. Let me just see. I'm missing you right here. Let me see. There we are. Okay, good. Sorry, I lost the screen for a second. Okay. Anna's timing of her visit was interesting for me on the Phonics debate. She came at a time where in my graduate course in language and social identity, we were looking at two themes kind of bookended her visit. One of the themes was spiritual identity, and the next theme was the affective turn in applied linguistics. In particular, work on what's been recently called language teacher emotion labor. So one of the things that Anna's presentation certainly sparked in a lot of us, and in today's theme, is interesting convergences that you've all raised and Anna raised in her talk. Convergences almost transnational of what Joel Windle and Simone Batista recently talked about in the Theoria Brasileira Linguística Aplicada as transnational
phonics policy advocacy. So it's interesting hearing again from a transnational global perspective, interesting connections. In terms of religious identity, I remember spiritual identity. One of the articles we read in my class that I talked to Anna a bit about when she visited Glendon was this idea of devotional literacies around what Fishman called the religious classics. The religious classical, for example, the Torah for Hebrew, the way Hebrew was taught for Jews in terms of the relationship to the text, and similar with the Quran, or with Sikhs and how they read the Adigraph in Punjabi. And what is key to these devotional literacies, and I'm sure there are many parallels with what everyone's been saying today, is an emphasis on systemic phonics, but also oral recitation, denotation, and almost in a sense, a reading bereft of meaning. So we read this article by Andrei Rosowski, and the article was called Faith, Phonics, and Identity. And it was fascinating to read, to learn about how these kinds of devotional literacies have an easy convergence with conservative ideologies. So this interesting idea of a phonics instruction, this idea of reading bereft of meaning, was fascinating because again, it's reading that also has another purpose of building a kind of collective, highly affective religious identity. And it is interesting when I saw the things that Daniel, you've written with Anna, that the underpinnings of both religious evangelicalism and the similar trends in the United States around conservative ideologies and so-called new policies for literacy renewal around No Child Left Behind in the United States. There's always this undercurrent of this kind of devotion to the text, non-interpretive, this kind of phonics-based identification with the text, meaning identification with the nation-state authority. So I found that a fascinating kind of connection. And then I was looking at, so these kinds of literacies, devotional literacies, it would be easy to see how they could be attractive and easily appropriated by governments with strong allegiances to conservative religious groups. The other interesting thing, again, and reading into it more, was an opportunity to look at Joel and Simone's article about the background of Carlos Nazarin. Is he still the literacy minister? I'm not sure. And Damaris Alves, and again, constituencies that support them. So these are interesting things that have me thinking about these convergences, alliances, and allegiances. Another related to this was Anna's talk, and I know she repeated it today. You can see convergence of a devotional literacy and this idea of emotional competence that Anna raised when she visited Toronto. So that was one thing my students were really interested in after her talk, is what would that mean? How would it be realized in curricula? What would be the outcomes of an emotional competence as a curricular objective? Of course, I suspect that it would be mostly just to tolerate or ignore social injustice in society, rather than having an emotional empathy for difference or other experiences in the society. The other thing Anna raised that fascinated me about phonics instruction, or the new curricular innovation, was the rhetoric of science and evidence-based learning as the prime or the sole foundation for curricula and policy decision-making. And again, it's interesting, it reminds me a bit of what I could take from Valkyria's discussion of the science. It becomes a kind of a colonial underpinning, following Glenn Mars' work. It becomes an underpinning to silence voices that are not reflected or not
counted in these kinds of positivistic epistemologies and research methods. So this strong rhetoric of science and evidence-based learning as the only prime or the only foundation for so-called responsible curricular decision-making on policies really does privilege the status quo. It doesn't address difference. And another effect of it that I know Anna talked about and really concerns me is that it aligns with the kind of anti-intellectualism we see around populist governments in the United States, in Canada, in Ontario a bit, in Europe. And so it's a devaluation of teacher expertise. Phonics aligns itself so closely with ideologies of teacher control. And these also align with epistemologies that knowledge is not constructed or negotiated in situated context. So all of these kinds of issues remind me again of the title of Valkyria's talk. What kind of vision of a society is inscribed in these kinds of policy agendas, and what are their effects in the preparation of teachers to do this? So, yeah, one of the things I mentioned to Anna when she was visiting last week is that it's interesting to see convergences of phonics and this idea of a transnational phonics policy advocacy taking place in Ontario as well. I think one of the biggest advantages of transnational work is to see what's happening in different places and see commonalities and differences, and perhaps compare strategies. What's happened in Ontario is we also had, in terms of this idea of homogeneity or imposed patriarchy, homogeneity and universality, is that we had a conservative government elected about a year ago. One of their initial policy plans was to repeal a new sexual education curriculum that introduced, starting in kindergarten, the idea of alternative families, same-sex marriages, equality and safety issues for gay, lesbian, and transgender students. Under a lot of protests from the public, well, I would say the progressive public, because they saw support in conservative evangelical communities to initiate this, that there has been some backtracking on this. And then another interesting kind of convergence of Ontario and the phonics, the new literacy policy I've noticed is that our government in Ontario now is starting to come out with a kind of information that blames our low international math scores, says that they are based on an ill-conceived or poorly formulated notion of discovery or inquiry-based math instruction. So again, it's interesting how authority, people in these positions of authority and in ministries of education or ministers, I would say political representatives, again, see the solution. The solution is in going back to basics, learning to decontextualize, math instruction, memorization of tables and formula. And so you see, again, interesting, again, convergence with language literacy, math literacy. And again, this kind of stigmatization or opposition to inquiry-based, discovery-based forms of learning, project-based learning, concern about, again, questioning and critical inquiry. So I think for me, the most important takeaway I got from Anna's talk, reading the articles I've read lately, is the point that she raised about the relative autonomy of teachers when the classroom doors closed. And it gets me to think about what are things that we can do, perhaps transnationally, to help teachers utilize this relative autonomy, identify it, find ways in which they can work with policies, work with curricula that can be potentially transgressive or can mitigate the worst aspects of it for their particular settings.
So some of the ideas that I quickly jotted down were specific to like language teacher education initiatives and looking at ways in which we can foster this idea of teacher agency. I think this is critical. Teachers need to imagine spaces and small opportunities in which they can challenge or find ways in which they can supplement the kinds of repressive and oppressive policies that they're faced with. So one of the issues, one of the strategies that's been raised by the speakers, I'm sure, is expanding the knowledge base away from strictly technical or instrumental awareness of language, or away from simply looking at the code and the system-based notion of what a language is, to this idea, and going back to Valkyrie's talk, language is fundamentally ideological, sociological. So ideological awareness, not to replace, this is key, not to replace phonics or code in system-based language, but alongside that. So seeing this as an important strategy. And I remember Anna talked about Saviani's work, and she had this interesting metaphor of the stick bending. And I'm not sure if this is exactly what she said, but this idea of bending the stick, looking for small moments of enacting alternative or supplementary practices that engage with the worst aspects of phonics instruction. Another area that I think in terms of what can be done is work around something that Vi Ramanathan and I looked at in 2007, is more case studies in teacher ed context of how teachers enact policy. So this is a whole area, emergent area in language policy theory and research, is in this, what they call policy enactments, micro context of how teachers resist or supplement or mitigate language policy effects. I think that's an important area that can become or should become part of language teacher education. I've tried to work a bit in this area around this notion of issues analysis projects as a key assignment in language teacher certification programs I've been in. And the main idea of issues analysis projects is, after being informed by theory, new teachers or in-service teachers at a graduate level will design some kind of local response to what they see as an ideological problem or an ideological gap in language teaching or teaching contexts that they're familiar with. And Alfred called this an advocacy apprenticeship. So the key issue about designing these kinds of projects is that it asks students to actually design some kind related to the workplaces they're familiar with and theoretically informed, so bridging theory and practice. I think there's something to be done for that. So in terms of key ideas for my talk here today, I really think that countering this idea of transnational phonics policy advocacy really does require some kinds of transnational strategies for us. I've always found this working with you in Brazil, that it's really important for us to share locally effective practices, to collaborate on both teacher ed ideas and materials and curricula that address, that draw from each other and see each other's locality from an international or a comparative perspective that illuminates aspects of our work that we don't recognize. And to look at ways, in the case of our presentation today, especially look at ways in which we might appropriate and transform phonics instruction, because I'm not sure we can entirely, depending on the pressures put on us, looking at ways we might appropriate and transform it, using it as a stepping stone or corollary for other critical sociocultural work. And so I think that's the challenge for us, is the way in which a phonics lesson mandated by outside authorities can become the space or the opportunity to extend that into the kinds of work that we know and value as for critical literacies.
And I think that's it for now. I'm happy to listen in and listen to any questions and ideas you have. Thank you, Brian. Thanks, Brian. Hello, hello. Thank you, Brian. I was checking the sound and volume. I think we can start with questions, and I think we will welcome questions from the audience, provided that the live YouTube is not working, unfortunately. So, is it working now? Oh, lovely. Okay. So, Gabriela, do we have questions, or I think people, because it was not working. Yeah, but we can start with like amongst ourselves. Yeah, I have a question to Brian. Yeah, I also have a question. Okay. Yeah, Brian, well, do I understand that you're proposing that we rescue a transnational project? Well, it depends how much we think it's drowning. That's what I felt, you know. Maybe it's time to talk about that again. I always felt it's been a wonderful, productive experience for me. So, yeah. I don't know if I use the word rescue. Okay. Do you have? But yes, I would say yes. Yeah, I don't. Listening to you all, like, I was thinking about, especially your talk, Brian, about the. I think what we've been doing is okay already. This emphasis on, at the same time, the local, the place that we're working. So our everyday classroom, and also in a larger framework, these transnational dialogues. But at this time, with this political moment and this political situation and all these frustrations and these phonics, being, like it's a very top-down approach, very authoritarian. They change everything like from one day to another. And I don't know. It's a comment. It's not a question. If it is enough, I'm always asking this question, even though I am kind of satisfied with the work that I do based upon literacies, critical education in the classes that I teach. But at this moment, I teach three groups. And this is why here, the 3 debates we've done and many of the actions that I'm taking here at USP, I always make an effort to have everything recorded, to have this at least recorded on YouTube so that more people can see it, or other people can see it, or people that didn't have an opportunity to be here. So I don't know if you guys follow me, but my question is the local enough? This is my question. When we think about the context of these top-down approaches, this attack on education in relation to education that we've been experiencing, that is not just through the official documents, not only through the phonics, the new phonics document, but from everywhere. So it comes from everywhere. Like, Yeah. Brian, would you like to say something about this, or would you? Me? Yeah, but just to say that policy, you're right, the schooling is an extension of political agendas. You're right, ideological agendas, absolutely. So Okay. teachers are relatively powerless in many ways, and they shouldn't be risking their jobs. Daniel, a sua pergunta se o local é suficiente. Well, we wouldn't be doing education if we thought it was sufficient, because I think the local is where we begin a process of education. Mm-hmm. So the importance of the local in our discussions today is to recognize the local which has been made invisible and forgotten about for so long, and to see what an active role it plays in how we learn. This was basically the Freire proposal, right? Looking at what the students bring to the classroom and building on that. So looking at the
using the local from a Freirean perspective, I would say the local is important as a point of departure, but it's the whole process of education is to go beyond the local. Otherwise, we are not educating, we are not teaching anything new. Now, what I find interesting in this, in your question, is the issue of the local in Freire's proposal and other proposals. So, what and how does this play out in neoliberal proposals? Because we could say that, the local is what we have to overcome, so we have to become good consumers, we have to become upwardly mobile social subjects, so we have to become better than what we were. So the local is something we leave behind. Right? That could easily be, I've seen people interpreting Freire as saying the local is something which we have to leave behind. I think, I don't know what Freire said or not, because he never talked specifically about this issue, but my reading would be that the local is not something we leave behind, but because we can't leave it behind, it's in us, it's where we came from, but it's something which we have to transform, not by going elsewhere, but by bringing what we have learned, which didn't come from the local, back to change, to transform the local, to make the local better than it was before. So it's not a dichotomy between the local and the non-local. Right? I think it's more like a dialogue between the local and the non-local. It's a bit what Brian was proposing. But then Brian, you mentioned two terms. You mentioned the translocal, which is Joel Windel and Simone's proposal, how they describe phonics, the transnational proposal of phonics. I think the way to counteract this transnational or translocal proposal, which could very easily be understood as everyone in the world now is talking about phonics and understands how important phonics is by counteracting that with what I would call a translational perspective. Say, just a minute. Now, what does phonics mean in your situation? What does it mean in my situation? And then coming back to Ana Paula's idea of behind four walls, right? Where the teacher can make a decision with her particular students, what difficulties are they having at that particular moment, and translate phonics into something momentarily important in that particular process. So I think for me, I would say we can counteract the transnational by the translation. Yes, drawing from Lim's argument and also linking to what Brian addressed as alternatives regarding teacher education and this agentive capacity that all teachers do have, and the fostering of those small spaces, the wiggle room that they have in the classroom. I guess that apparently teachers sometimes do not share a lot regarding what they do in class, the way they conceive languages. And my argument from the very beginning is that by the time when I talk about self-reflection and self-critique, it's pretty much not reflecting on the opposing side concerning the new conservative policies, but also a self-critique, a self-reflection, or this transrelational point that's being raised from within our own peers. This is paramount for me. Yeah, I do believe that teachers do have relative autonomy and this might be quite positive in the sense that they might transgress more traditional orientations to literacy, but this might be also negative in the sense that statistically we do have poor literacy performance levels. So the self-critique is pretty much necessary, and relative autonomy for me just gains importance by the time that we establish this true dialogue and this critique that is quite opposed to reading as decoding, for instance.
So it's high time that we, question ourselves. And so when Lynn gets this notion that it's urgent to question what we assume as progress. So there is an assumption about progress within those that are doing research on social cultural critical orientations. So we have to take this opportunity as this self-critique moment. Would you like to comment, Brian? Well, it's interesting to reflect on my experiences coming down to Brazil the first time in 2010 to Novos Letramentos. And I think that was an eye-opener of what Valkyrie and Mario were doing in terms of helping people see their locality in a potentially transformative way. Getting back to, what was it, rescuing the transnational. I thought you did that was a wonderful rescuing of the national. Rescue, Right. But it's so interesting, exactly the point of what is the source of a critical imagination or a transformative imagination? Where does that come from? That's key, because Anna talked about Lynn Mario's work of reading ourselves. Well, that just doesn't fall out of the sky, or is it in the gene pool? So the real challenging question for me is that in doing teacher ed work is, what is the source of that? What kinds of conversations, what kinds of activities allow that to begin to happen? It can't be announced by researchers at the university, oh, by the way, you have agency. Good luck. I really think it has to be something that has to be nurtured, starting with exactly as you said, how do we understand the local and other locals? What are the scales of commonality and the scales of difference? What kinds of practices? So I think that's critical, and that was always what I really admired about Novos Letramentos, at a national level, seeking to build that kind of. I think you need actually a critical community. When I did my PhD at OISE, that was the OISE experience. Having this community of people that we actually would get together, share readings, and have informal seminars that were often way better than the courses. And it was just having this community of people willing to explore these kinds of issues and what they might mean in practice. Okay. I'd like to apologize again. I think people were watching the last session, right? The second part, because it didn't work the first part. But anyways, it will be recorded. You can watch over and over again. There's a question for Mario, yes, right? To talk about the epistemologies of the digital. Perda de mudanças epistemológicas. Yeah. That's like when you mentioned the web one. So Rodrigo, is it Rodrigo? Yeah. If you could comment a little bit more about that. Well, if you want to know about the epistemologies of the digital, it's Valkyria that should be talking about it. But what I meant in that particular example that I gave. Ok, já que vou falar em português, primeiro, gente que está nos ouvindo, eu queria registrar uma coisa que o Brian falou aqui, citando o projeto Novos Letramentos desde a participação dele em 2010, e esse conceito de local e não local foi sempre o objetivo nosso, né, aqui, em ter quantos participantes que temos? 30 universidades espalhadas pelo país. O nosso objetivo sempre foi, em cada local, de cada universidade, que a pesquisa fosse feita sobre práticas de letramento naquele local e depois seria compartilhado com os outros numa escala nacional. E que houvesse um diálogo entre a escala nacional e a escala local. Nunca foi de homogeneizar ou colonizar a partir daqui da USP, colonizar como é que os letramentos seriam feitos.
nos lugares específicos. Inclusive essa prática para nós era importante porque nós falamos isso nas orientações curriculares, de que nós estávamos escrevendo as orientações, mas não no intuito de que elas fossem homogeneizadas, de que elas pudessem ser reinterpretadas localmente. E isso foi uma dificuldade para muita gente entender como que a gente faz um documento que sai em âmbito nacional e que não deve ser nacional. Então, a ideia da organização também desse projeto foi que ele pudesse seguir também esse tipo de sugestão, de postura, de orientação que a gente tinha a respeito do respeito ao local. Ok, então, having said that, respondendo à pergunta do Rodrigo. Rodrigo, eu estava me referindo, fazendo uma crítica ideológica do que está por trás, do monologismo, digamos, que está por trás de uma proposta fônica. E se esse monologismo não é identificado e interrogado, nós não vamos poder ensinar os nossos aprendizes a ler de uma forma crítica e ética dentro do mundo digital, a cultura digital. Porque não se trata simplesmente de ler o texto, o que eu falei da epistemologia do Web3, porque ao mesmo tempo que nós estamos lendo, nós estamos sendo lidos, ao mesmo tempo que nós estamos lendo um texto produzido por, aparentemente, o autor daquele texto que nós estamos lendo, tem um terceiro nos lendo e produzindo outros textos e nos fornecendo outros textos que talvez nem queiramos ler. Né? Então, a questão ética e ideológica por trás dessa, digamos, não é uma nova epistemologia, porque faz parte da epistemologia de Hegel, mas nessa nova configuração, eu diria, de leitura, é importante porque dentro do contexto neoliberal acabamos, se a gente não se conscientizar desse mecanismo que está acontecendo durante as nossas interações na internet, nós acabamos consumindo, comprando, entrando no sistema neoliberal sem querer. Então, ao mesmo tempo que, de certa forma, podemos dizer que as epistemologias digitais valorizam mais a agentividade do interlocutor, com esse tipo de figura oculta, a agentividade do interlocutor está sendo seriamente prejudicada. Então, a tomada de decisões dele quanto ao que ele quer de fato consumir ou comprar ou não está sendo prejudicada. Então, nesse aspecto, não é uma nova epistemologia, não é dentro de uma epistemologia já complexa, que as questões ideológicas, éticas que me interessam. Complementando, eu quero recomendar um texto seu, que é aquele texto sobre Literacies, de 2017, está no handbook, depois eu vou lembrar aqui, mas que está falando justamente dessa conexão entre esse risco de trabalhar com epistemologias digitais, no caso os multiletramentos, Literacies, through very neoliberal lenses, monolingual perspective, neoliberal lenses. Nós temos mais perguntas? Have you got more questions? Yes, Gabi? Okay, I'll do my best to translate. Okay. Yeah. So, Thales is asking what would be an efficient way for the individual to see himself in the other, for the transference or absorption of an idea when one has a linear mind and the other has this network mind. Oh, good question. So I will try to. I don't know if Brian can you say it again? Get the microphone, yeah. So that Brian can. We have a very interesting question here, Brian. Hey. When
between something that is very Hello? Can you hear me now? Hi. Yes. Okay, so Thales is asking, what would be an efficient way for an individual to see himself in the other for the transference or absorption of an idea when one has a linear mind and the other has a network mind? Was it clear? Yes. How is dialogue possible? How is dialogue possible then? Wow, Thales, that's a big philosophical question, right, Brian? What was the question in Portuguese? Yes. Eu só vou comentar rapidamente, eu não tenho essa resposta, acho que as respostas serão bastante locais, situadas. Mas o ponto é que, por exemplo, da perspectiva decolonial, o Sousa Santos tem essa crítica à cognição, né, com o livro E o Fim do Império Cognitivo. Talvez o caminho seja mudar os termos da conversa, como o Mignolo quer, né, não havendo tanto uma resposta eficiente, universal, mas que também talvez perpasse transbordarmos para além da razão, da racionalidade, algo que também é diferente dessa virada afetiva hoje em dia e dessa questão da emoção, quando esta é apropriada por agendas neoliberais, né? Que perpassa caminhos outros, mas não nessa apropriação discursiva de agendas neoliberais que emprestam, vez e outra, esses termos como emoção e virada afetiva e tudo mais. Eu responderia dizendo que é uma questão de tradução, e não tradução no sentido tradicional de esgotar as possibilidades linguísticas ou de reduzir o desconhecido na língua outra estrangeira para o conhecido na língua materna, mas tradução como uma postura ética de entender a necessidade de entender o outro. Então, eu diria que trata-se primeiro de uma postura ética, é importante entender o outro, e, ao mesmo tempo, um outro aspecto dessa postura ética é entender que, muitas vezes, a gente não se entende. E não entender faz parte do processo de entendimento. Se nós vamos entrar na questão do diálogo, que nós todos mencionamos essa palavra aqui, e acho que é importante lembrar da perspectiva decolonial que não existe diálogo no sentido da Habermas, nós todos sentados em volta de uma mesa e tem um diálogo igual. Não, porque dependendo da relação de poder, das diferenças sociohistóricas entre os interlocutores no diálogo, um dos interlocutores pode ser invisibilizado totalmente, portanto, pode ser reduzido a um ser inaudível no diálogo, e outro pode ser pode entender o diálogo como um monólogo, né? Como nós já vimos muitas vezes e acontece muito na relação professor-aluno numa sala de aula. Também muito bem respondido. Brian, would you like to say something to I had a little bit of a difficult time hearing the question. Was it in terms of ethical engagements with the other? Yeah. Yes. Yeah. So how we try to establish a dialogue between an individual whose mind is more linear, traditional, and another that is more networked, let's say non-traditional. Yeah, I'm reminded of something. That's a tough question. While you're still organizing your ideas to respond, Brian, let me say, currently in Brazil, I'm not sure whether there are people who want to see themselves in the other, you know. So maybe we should give them time or give ourselves a break in relation to differences sometimes. This is also a way of surviving a bit. Yeah. I'm reminded of something Anna had on the blackboard, that's old school. On the PowerPoint, she had the pregunta y escuchar. So
that's always been my experience. I remember I was a participant in a challenging book where people talked past each other, never really listened at all. It was the book edited by Mary Wong and Suresh Kanagaraja, and it was called A Dialogue Between Christian and Critical Educators. And it was fascinating throughout that book. There was all sorts of superficial dialogue, but there wasn't a lot of and I'll say, as Lynn would say, reading yourself as you're interrogating your other. So doing that project, I became exposed to Emmanuel Levinas' ethics, and they're for me an aspiration, a kind of ideal, and to check myself when I'm talking to people with different belief systems, and to check myself to say, especially as an academic, we're so invested in the importance of our own theories, to check myself to say, am I trying to compel, or am I forcing this person into already pre-given categories? Have I already taken that person, formed them, and assimilated it into my own self-framework? So that was the challenge of that book, and Levinas was an eye-opener, especially people in education who looked at his work and said, what are the ethical aspirations of working with people, especially ones who, do you dismiss them right out because you're offended by their politics, which I sometimes am tempted to do, or do you actually try to both question and listen, as Anna said, in those encounters, without compromising too much of your ideals? I guess that's it. Brian, I had an interesting experience last month at two Canadian universities, which I shall not name. Hey, that's okay. Go 2 minutes deeper. Where I was giving talks on a specific talk on the issue, comparing two theoreticians, Linda Alcoff and Boaventura Sousa Santos, on what they call ideologies of blindness. And I was told not to use the word blindness in Canada because it can be very offensive. And so I felt silenced. How can I talk about someone else's, how can I analyze the theories, ideologies of blindness, and not use the word blindness? But I appreciated the local advice. Yeah, advice. So I talked about something else. Okay. Gabriela, have you got anything else more? Yes. Let me just ask if, do you have a question, Janice? No? Okay. I think it's a follow-up. Dani asked, so it's possible to affirm that this idea of absorption is also a translation? Is it possible to affirm that? This idea of absorption, ideia, is also a translation. Is also a translation. Okay, that's the I guess. Absorption. Absorção. Depende de como se entende a absorção, porque de uma perspectiva cognitivista, se é entendido como simplesmente um sinapse aqui, outro sinapse, aí acho que não absorve coisa alguma, é uma coisa, um processo mais mecânico. Mas se for da perspectiva freiriana, por exemplo, eu vou entender uma coisa desconhecida através do meu já conhecido, aí sim. Mas eu preciso me conscientizar desse processo, daí a ideia de conscientização do Freire, para não achar que é aquilo que eu entendi exatamente aquilo que ele foi. Posso só complementar essa questão da tradução cultural que o Lin trouxe, como essa pressupor um outro entendimento de diálogo que não aquela questão de chegar a uma síntese, né? Mas eu acho que é bastante interessante a gente pensar que não se trata de atestar e legitimar um pluralismo de ideias e de visões de mundo. E aí eu lembro do Bessa quando ele diz, a gente não pode aceitar qualquer resposta da parte do aluno ou da parte do outro, quando essa resposta implica a violência a algum outro.
E aí é que entra, né, o limite assim, ético, a questão da ética em estabelecemos este diálogo, que não é o convencimento de uma parte nem de outra, mas ambos se implicarem nas questões a partir do seu ponto de partida, do seu logos, né? Quais são as implicações daquilo que eu penso desse lado, quais são as implicações daquilo que eu penso do outro, não é? E se responsabilizar eticamente por essa implicação. Acho que esse é um ponto para a gente pensar e não simplesmente we agree to disagree. The motto, we agree, it's not the motto, we agree to disagree. And there's self-implication on it. O exemplo disso que sempre surge nas aulas de graduação tá bom, você reconhece que todo mundo pode ouvir a música que quiser, na altura que quiser. Mas quando ele mora do outro lado da sua parede, né, e você não consegue nem pensar direito, as implicações da livre escolha do outro tem aspectos negativos em cima de você. Ok. Bom, acho que podemos encerrar, né? Foi muito bom. Então, vamos agradecer. Vou agradecer em both languages. Agradecer a Ana Paula, Valkyria e Lynn pelas falas. I would like to thank Brian as well. Thank you for joining us, Brian, this last debate of 2019. Very Thank you so much for the invitation. very complex 2019 for us here in Brazil, anyways. Yeah. I'd like to thank everybody that is watching. Thank you, Gabriela, for helping us. Very kind. E reforçar, então, que esse vídeo vai estar no YouTube, no link, vai estar no nosso site do Projeto Nacional de Letramentos, letramentos.fefelech, que é fflch.usp.br, ok? We would like to thank you all for your questions and for engaging, for being here with us until now. Tem mais alguma coisa, Gabi? Lynn quer falar? E para todos que estão nos assistindo remotamente, aí nós tivemos um pequenininho problema técnico, mas mandar um e-mail para projeto nacional sp@gmail.com, o nome completo, e nós vamos mandar o certificado em breve. E Lynn vai encerrar aqui para nós. Eu só queria reforçar o aspecto de entender a lógica, pelo menos a minha perspectiva desses 3 debates que nós tivemos. Para mim é muito importante, a gente faz crítica, tudo bem, nós todos participamos de visões críticas e fazemos críticas, mas uma coisa é fazer crítica no seu gabinete, no seu paper acadêmico, e outra coisa é fazer crítica no sentido de promover uma transformação social, trazer essa crítica para o mundo real e a prática, para influenciar alguma mudança, pelo menos o início dessa mudança, que é promover uma reflexão. Eu acho que isso realmente debater, debater ideias. E queria recuperar essa ideia aqui por trás desses 3 debates, onde nós estamos saindo do conforto dos nossos gabinetes para contribuir para uma reflexão, quem sabe uma transformação daquilo que está acontecendo nesse país hoje. Okay. Thank you very much. Obrigado, gente. Thank you, Brian. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. See you soon, Brian. Obrigadão. Okay. Tchau. Thank you, Brian. Bye-bye. Bye, Brian. Tchau, Bye, Brian. Um abraço. Um abraço. Tchau. You want some sun, Brian? Please. Anna's here for the coldest November ever. Okay, bye. Take care. Thanks, Brian. Quantidade de neve? Menos 1. Lá entrou? Nossa, como foi bastante. Esperando. Imagina o pede como tá então, né? Imagina, até a metade do debate estava gravado. Estava Não gravado? sei que horas que começou. Mas foi gravado? Foi gravado. Foi gravado. Foi gravado. E aí O problema foi na transmissão, não na gravação. A gravação está feita. É só Então, upload. quem estava, acho que, online, no Tinha aguardo, muita gente perdeu, Ah, entrou depois, né? Te chamaram. Depois quando? Faz parte. Depois Não sei, quando? na
Ainda bem que eu dei a dica.